Oi, pessoal. Hoje é dia 21 de agosto de 2020. Eu estou com um amigo querido aqui, o Ademar Carvalho. Estou no Rio, ele é do Rio, está agora em Brasília, né, Ademar? Isso, Brasília. E está organizando um curso que vamos todos começar, alguns já do canal já inscritos nesse curso. É o primeiro curso que ele vai ministrar online e a respeito dos papiros sagrados de Hermes. Esse é o livro que eu comprei, tenho que terminar de ler, mas o Ademar sempre nos brinda com palestras maravilhosas, excelentes. Algumas ele traz aqui pela internet, mas pessoalmente é sempre outra energia, né? Ademar, eu queria que você apresentasse um pouquinho da sua história, que eu sei que é muito rica também. Como é que você chegou até os papiros sagrados de Hermes? Quem é Hermes Trismegisto? Muita gente conhece, mas também muita gente ainda pode ser apresentada para esse grande avatar, como você já me explicou. Tá bom, Ana. Olha, agradeço aí a estar podendo fazer essa gravação, essa entrevista contigo, esse momento. É mais uma oportunidade nossa de divulgar a sabedoria trazida pelo venerável Mestre Acron e que trouxe os papiros sagrados de Hermes. Antes de fazer qualquer introdução minha, eu gostaria muito de agradecer a Sanchu e Zornai, que foram os dois médios que trouxeram essa sabedoria do Mestre Acron, eram os seus identificados quando estavam encarnados. E a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto sobre os médios. E eu sempre faço essa deferência porque, na ocasião, em 20 de janeiro de 2003, quando o mestre compareceu e fez um ritual comigo e mais duas pessoas, ele mencionou que, graças a Sanchu e Zornai, a Damagilda e Maria Lúcia, os nomes comuns, profanos, como alguns dizem, eu não gosto muito de usar esse nome profano, mas os nomes do dia a dia, que nada teria ocorrido se não fossem eles. Então, eu vou contar agora um pouquinho da minha história. Desde pequeno, quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, eu sempre fui muito ligado nesses assuntos de espiritualidade. Minha mãe era uma pessoa espírita, mas ela ia assim, centro de mesa, conhecia Umbanda, ela conhecia os lugares, pessoas, e eu tinha interesse de pegar um livro espírita, lia, alguns livros do Chico eu já tinha começado a ler, outros livros sobre imagem da aura, eu também já tinha curiosidade de saber, e sempre ligado nesses assuntos da espiritualidade. Sempre foi uma indagação, alguma indagação, e isso foi caminhando. Tempos mais tarde, eu já morando em Brasília, eu sou militar, vim transferido para cá em 1988, quando terminei a Academia Militar. Um amigo meu me chamou para começar a frequentar a teosofia. Eu já conhecia Umbanda, centro de mesa, kardecismo, essas coisas eu conhecia. Candomblé, alguma coisa eu conhecia. Nunca fui membro, mas conhecia. Aí ele me chamou para ir na teosofia. Eu, inicialmente, achei nunca tinha ouvido falar, mas aceitei o convite. E ali começou realmente o meu empenho em conhecer mais, dentro de uma formalidade, os assuntos esotéricos. Que eu comecei a ler E Sem Véu, a Doutrina Secreta, a Vida da Blavatsky, comecei a entrar mais nesse processo. E foi bem interessante, porque aí eu comecei a ver algum encadeamento nas informações. Esse encadeamento é extremamente importante. E eu fui avançando, depois na Rosa Cruz, eu continuei alguma coisa de obiose, eu fui ampliando
essas informações. Mas eu nunca tinha encontrado algo que encadeasse todo o processo. Eu não havia encontrado até o momento. Fui transferido de Brasília, fiquei um tempo em Juiz de Fora, Minas Gerais, e comecei a frequentar no Rio, era perto, e depois eu fui transferido para o Rio, a IEV, a Irmandade Espiritualista Verdade Eterna. Aí fiz lá o curso da IEV, todos os passos, e foi muito interessante, porque ali eu trabalhei ali realmente foi um período da minha vida que eu fui membro. Fui membro da IEV. Aí eu trabalhei com cromoterapia, bioenergética, desobsessão. Comecei a trabalhar 2 dias por semana. Eu ia lá às terças e aos sábados. E estudava as apostilas que tinham sido trazidas pelo Chazi I, que depois, curiosamente, há uma ligação até com a OFO. Isso eu vim saber anos mais tarde. Certo. Quando eu fui transferido novamente para Brasília, em 1998, uma entidade, ela chegou para mim, toda vez que eu ia em algum lugar que havia uma manifestação de uma entidade, eu sempre perguntava muito mais coisas assim sobre como eles viam Deus, como é que eram as energias, como os planos funcionavam. Eu tinha muita curiosidade em entender essa dinâmica, como isso funcionava. Até que, faltando umas 2 semanas para a minha transferência, em 1998, para Brasília, uma entidade falou para mim, olha, você vai encontrar quem vai lhe explicar as coisas como elas são. Certo. Isso foi muito interessante. Eu recebi aquilo não foi nada específico, assim, fulano, né? Não, nada disso. Foi uma informação assim, da forma que eu falei. E eu vou antecipar um pouco. Normalmente as informações, quando elas estão programadas para a nossa vida, elas nunca vêm com muito detalhamento, porque senão a mente concreta ela gera ou ansiedade ou uma busca equivocada. Então as coisas precisam vir a você. Elas estão programadas para que você não interfira dentro do processo. Reparem, quem já teve isso, começam a vir algumas informações e depois que ele tem aquela informação principal, é que ele consegue linkar com todas aquelas informações anteriores que ele tinha. Aí ele monta um histórico de como ele chegou ali. Bom, então isso ele falou que estava muito difícil, pela vibração do planeta, um comparecimento de uma entidade do plano dele. Então, isso foi uma coisa que ele disse. E aí ele fez um ritual em egípcio, onde ele fez comigo e mais os meus 2 irmãos de família espiritual, o ritual, e possibilitou a nós perguntarmos uma pergunta. Olha que curiosidade, né? Cheio de curiosidade, mas na hora, garanto a vocês, quem teve essa possibilidade, você fica tão envolvido pelaquela energia que aquelas perguntas naturais da mente concreta, como é que as pirâmides foram construídas, os discos voadores, os OVNIs, como é que a Terra vai se dar, como é que foi a Atlântida, você não esquece tudo isso. Você apenas quer ficar envolvido naquela energia. Aí cada um nós falamos coisas super simplórias, coisas nossas, pessoais. Hoje eu penso assim, com a mente concreta, Ademar, eu iria fazer uma lista de perguntas, se bem que eu só podia fazer uma pergunta. Uma. E cada um fez uma coisa assim, muito simples, muito ligada a nós. A gente queria sentir aquela energia. Esse era o momento, era sentir aquela energia. E foi uma coisa muito fantástica. E desde então, aí eu comecei a minha caminhada. Eu e mais os 2 irmãos. Mas, basicamente, eu tenho feito mais o papel público. Comunicar. De comunicar, exato. E aí eu comecei a fazer palestras. Eu comecei na IEV, fiz várias palestras na IEV no Rio. Eu fiz palestras em feiras místicas.
em centros espíritas, no curso na do IEV, Paulo Iannuzzi, nosso Paulo amigo. Iannuzzi, lá no Pilares de Hermes. Nosso Eu comecei amigo. a fazer várias palestras. Eu fiz no Rio Grande do Sul, fiz em Minas, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, no Congresso de Ufologia, onde eu abordei o tema Ufologia e Espiritualidade, uma abordagem integrada. Esse foi meu tema. Então, eu comecei a fazer uma série de palestras. E aí eu associei nesse movimento, sim, o que aquela amiga do meu pai havia dito. Sim, vocês... A partir de 40 anos, você estará dando palestra. Então, foi muito curioso esse histórico de caminhada. Essa caminhada como se processa. E eu volto a dizer, todos aqueles que caminharam, se vocês repararem num filme, tem filmes agora sobre o Divaldo, Sim. sobre o Chico. Repara, longe de me comparar. Estou dizendo só uma caminhada. Eu faço bem questão, só vou mostrar as analogias. Como a entidade não diz. O Divaldo estava. Quem é o meu mentor? A Joana de Ângelo não dizia nada, não pode dizer. Não diz. Então, há um processo natural de um amadurecimento para que não haja uma interferência da mente concreta, Ademar, dentro, ou de qualquer outro, dentro de um problema desses grandes, como o Divaldo, o Chico, a mente concreta sempre estará presente, que interfira dentro do processo, que nós temos o comando e a possibilidade de interferir. Eu poderia ter dito, lá em 2003, que eu não queria. Sim. Isso é facultado a você responder. Sempre o livre-arbítrio, ele é facultado. Sempre. Você pode dizer, não. É claro que você já pré-acordou, antes de encarnar, que você faria isso. Isso não impede, nesse momento, de se dizer não. Não. O livre-arbítrio. Agora, em 2003, no 20 de janeiro, o mestre, uma das coisas que ele disse chegou a hora, como diz o jornalista, né? Abre aspas. Vou falar as palavras da própria entidade. Como ele disse, chegou a hora de desenterrar a sabedoria que a fraternidade branca enterrou nas areias escaldantes do deserto do Egito. Foram as palavras, chegou a hora de desenterrar a sabedoria. Porque não achem, quem está me ouvindo, ou quem vai ter a oportunidade de ouvir, que isso foi um processo fácil. Foi fácil decidir o que eu deveria e os meus irmãos fazermos. Não foi uma coisa fácil, porque nada mais nos foi dito. Então, nós tivemos muitas dúvidas internas. Sim. O que deveríamos fazer? Fazer palestras públicas? Não tinha essa ideia de mídias sociais, como tem agora, como nós estamos fazendo aqui. Fazer palestras, ficar quieto, exato, nos recolhermos, meditarmos, porque há um grande compromisso nosso com a nossa evolução. Porque se estamos encarnados, é que temos débitos e fatos ainda a serem superados. Então, isso foi uma dúvida que perdurou bastante tempo. Até que chegou uma ocasião que me veio uma intuição que falou dessa frase, que ele falou, chegou a hora de desenterrar. Aí eu pensei, como desenterrar a não ser falando? Perfeito. Como não desenterrar a não ser fazendo eventos públicos. Para trazer essa informação, essa possibilidade de esclarecimento. E eu gostaria de mencionar, tem uma abelhinha que pousou aqui agora em mim, eu gostaria de mencionar que o livro, Os Papiros Sagrados, eu recomendo as pessoas lerem, porque ele faz uma possibilidade, a Ana está mostrando aí, de você criar um link com todos os conhecimentos das ordens místicas espirituais. Todas, a pessoa começa a conseguir entender o que cada uma daquelas coisas representa. Eu não estou dizendo que é melhor, longe disso. Cada um deve seguir e fazer o que
acha que deve fazer. Eu só digo que, através dos papiros sagrados, você consegue linkar a cosmogênese com a antropogênese. Então, você consegue ter uma visão mais ampla de todo esse processo da espiritualidade. Uhum. Porque tudo que se existe hoje de espiritualidade estão registradas e gravadas em pedras de esmeralda. Sim. Na pirâmide de Khafre. Na pirâmide de Khafre. Olha que interessante. Sim. Esmeraldas. Uma pedra. Um metal. Assim, uma pedra, o que seja. Uma pedra preciosa. Uma pedra, exatamente. Um cristal. Olha como, por intuição, as coisas se fecham. Quem assistiu o filme do Super-Homem, olha como é que essas pessoas, muitas vezes, sem saber, intuídas, como é que o Super-Homem tinha acesso ao conhecimento do planeta de Krypton, através daqueles cristais. Sim. Que ele botava naquele aparelho e ele via, naquela sala, e ele via o mundo de Krypton. Isso. Olha as pedras, os cristais de esmeralda. Aí que foram trazidos e registrados por Hermes, o Trimegisto. Hermes, muito se fala de Hermes. Mas há uma compreensão um pouco equivocada sobre o que é Hermes. Hermes é o maior avatar que caminhou sobre a humanidade. Tanto que os gregos chamavam a ele de o Deus da sabedoria, o emissário da sabedoria, o Deus da sabedoria. Ele era tido no Egito como Tote. É claro que tudo que eu estou dizendo, existe muito mais coisas nas entrelinhas do que eu estou falando. Estou dizendo o processo como um todo. Hermes é uma representação de uma síntese de uma humanidade anterior à humanidade da Terra. Muito anterior. Ele é uma síntese de uma humanidade. Por isso ele é o maior dos avatares. E, através dele, todo o conhecimento espiritual que existe foi nos delegado. E Akron, nessa ocasião, o venerável mestre Akron, cumprindo uma missão, tanto que ele dizia, Akron não designou os filhos, ele foi designado com os filhos. Com os filhos. E ele se colocava como irmão maior, sacerdote Akron. Essa imagem, né? Isso, a imagem dele, que foi quando, em vida, essa vida, que tem outras, ele foi o primeiro faraó da segunda dinastia. E nos livros A 5.000 Ciclos de Ra 1, que é o livro verde, e o A 5.000 Ciclos de Ra 2, tem as histórias das famílias espirituais, a primeira, a segunda e a terceira. Os livros tratam da terceira e da segunda família. E a primeira família a qual eu pertenço está inserido dentro dos dois livros. E naquela ocasião, podendo falar alguma coisa ao meu respeito, eu fui o chefe da guarda do faraó. E tive uma vivência, um desdobramento, sem eu pedir, onde me foi apresentado essa ocasião na época do Egito. Certo. E posso garantir que as experiências que eu tive nas 5 vivências que eu visualizei, nunca pedi para ver, nunca pedi, todas elas geraram algum impacto. De modo geral, você tem, em 2 delas, 3 delas, eu tive impactos bem fortes, porque foram coisas daquele momento que você traz à tona na sua experiência atual, na sua vivência atual. Então, eu tive da experiência lá no Egito, tive uma onde eu fui assassinado, eu vi o assassinato e vi também o assassino vir me pedir perdão pelo fato. Sim. Isso ocorreu, foi uma achei interessante. Uma outra, na França. Na França, Adhemar? Na França, é mesmo? isso. Em que período seria?
Olha, pelas imagens, me pareceu 1700 alguma coisa, Quer início de dizer, 1800, me pareceu isso. época da Pelo Revolução ambiente Francesa. que estava, eu não vi data, mas pelo as roupas, o ambiente mais ou menos nesse período. E uma coisa que eu hoje, conversando com a Ana, que eu acharia interessante, é que quando nós fazemos o culto aos antepassados, e isso eu acho interessante nós mencionarmos, Sim, você não é simplesmente um culto a seu pai e mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, não. Isso pode também fazer parte de uma deferência natural, porque o seu encarne sim. dependeu Dessa dessa linhagem, né? hereditariedade. Isso. Mas você faz um movimento, uma deferência à sua linha evolutiva. Porque se hoje eu tenho a oportunidade de passar uma informação como do que o Mestre Akron trouxe, é porque quem me antecedeu teve a possibilidade de se aprofundar dentro dos estudos esotéricos, Sim. ocultos. E isso Então, você nós traz. somos, exato, nós somos um Isso, reflexo. isso vem na nossa genética ou isso vem na nossa mente, como você diz, não é na mente concreta, é na mente subjetiva. Subjetivo, nas duas coisas. As duas coisas, tá? Nas duas coisas. O mestre disse o seguinte: toda a história do universo está Uhum. contido no nosso DNA. Tá, Toda a história. Então você tá. vê que toda a nossa história está no DNA. Por quê? Porque o DNA ele é programado pela mente subjetiva. Então ele tem todo o conhecimento do seu caminhar. Por isso é que o ser humano hoje ele fala o seguinte: agora já começou a se mudar um pouco essa colocação. Ele sabe 10 a 11% do que tem o DNA, Uhum. e em alguns anos atrás se dizia que o resto era DNA lixo. Isso não tem sentido. Nada no universo se perde. O universo trabalha com economicidade de energia. Ele não iria criar uma coisa 90% lixo. Não existe isso dentro do universo. Tanto que uma das coisas que o mestre Akron dizia é que a energia é a coisa mais preciosa do universo. Ele Exatamente. não gastava energia como nós fazemos no nosso dia a dia à toa. Sim. Tudo tinha uma razão de ser. O movimento, o que ele falaria, como ele se colocaria, o que ele ordenaria para se posicionar. Tudo tinha uma razão. Não existia gasto de energia desnecessário. E o Uhum. universo não gasta energia desnecessariamente. Nós gastamos. Dentro dessa estrutura que é Não, é do chamada. nosso dia a dia. Sim, sim, Isso. é o que eu digo. E muitas das pessoas que estão aqui acompanhando o nosso canal sempre estão falando do despertar dessa matrix que foi programada para que a gente perdesse essa energia e então se desviasse do propósito da nossa caminhada aqui, não é isso, Ademar? Estou pensando Isso. certo? Houve realmente o famoso véu de Ísis, Uhum. que caiu na época da Lemúria e da Atlântida. O ser humano tinha um conhecimento muito mais franqueado com a espiritualidade. Na época do Egito também, Sim. quando eles chamam do Zep-Tep, era de ouro do Egito, quando os Manus ou os Merenés, Manus é um termo hindu, indiano, sânscrito. Tá. O Merenés é egípcio. Merenés é mãe e pai, Mãe e pai. que é a mesma coisa que o que chamam dos Manus. Certo. Quando eles caminhavam entre os homens, havia um contato muito maior e franqueado com a espiritualidade. É importante mencionar que essas humanidades tinham nas suas direções seres extraterrestres. Não eram seres da Terra, humanos da Terra. Uhum. Isso é um detalhe que é onde faz o link entre o extraterrestre e o ser humano. Esses grandes
entidades que conduziram a Atlântida, e antes da Atlântida, a Lemúria, eram extraterrestres. A gente E pode... o ser humano? Não, pois não. Desculpa, não, só para com a questão dos extraterrestres, para as pessoas também, porque ainda muita gente pode ter... Eu acredito que a maioria já está quebrando esses conceitos, mas muita gente ainda pode ter um certo medo, uma certa dúvida, mas existe mesmo? Porque eu ainda deparo com esse tipo de pergunta com amigas muito próximas. Diferentes. Não, eu, Ana, acredito que eles caminharam na minha frente. E, por caminhar na minha frente, eles já sabem melhor o caminho do que eu. E Exato. quem caminha na minha frente pode, é o que eu falei ontem aqui num vídeo, quem sabe menos aprende com quem está sabendo mais. E a gente vai sempre mantendo esse giro porque nada é nosso, o conhecimento não é nosso, o conhecimento, a gente faz parte do conhecimento. E o conhecimento, ele precisa da gente, nós, pessoas, consciências, seres vivos, eles precisam o conhecimento precisa que a gente se coloque à disposição para que eles se façam presentes. Então, alguém caminhou antes, sabe mais do que eu, dali ou de acolá, para mim é o que menos importa, sabe, Ademar? Eu sempre gosto de pontuar isso. Para muitas pessoas, não. Para muitas pessoas, eles gostam de conceitos, data, CEP, hora, quando e onde. Eu penso de uma maneira mais fluida. Somos todos a mesma coisa. Não viemos todos do mesmo pai? Exato. Né? Porque existe um pai, um criador, o criador supremo de tudo isso. Né? Então, desculpa. Não, eu vou até me concluir. Não, manda brasa, você sabe mais. Não, então, isso foi uma ótima colocação, porque eu acho que houve vários equívocos quando se fala de extraterrestre. Então, por exemplo, quando a Zornay, ou Maria Lúcia, recebia os livros, um livro branco, Os 5.000 ciclos de Ra 2, ela fazia deferência aos divinos, os divinos, que eram os extras. Aí o Ramiz, porque ela via o livro como uma tela búdica, ele falou, Zornay, os divinos não são divinos porque vieram de Deus. Todos vieram de Deus. Os divinos só são mais antigos. Isso, perfeito. Só experimentaram antes. Isso. Essa é a única diferença. Vieram antes. Isso, como a Ana colocou com muita propriedade, foi apenas um tempo anterior. Isso é importante nós colocarmos. Eu só vou entrar um pouquinho com relação, vou apresentar a minha visão sobre o extraterrestre, o que eu estudei. Nós temos que partir do pressuposto o seguinte: se nós vamos a uma cidade pequena no Brasil, você tem um prefeito, uma comarca, tem um juiz, um delegado, um batalhão, uma companhia de polícia militar. Então, reparem, você tem uma estrutura organizada. Uma ordem. Como é que nós vamos imaginar que a Terra não tem um ordenamento? Então, tudo que acontece, existe uma permissão. Então, a Terra hoje, ela tem, nos seus intramundos, 3 humanidades que são as responsáveis pela condução do planeta Terra. E elas respondem a uma consciência maior, que é o Logos Solar. Por isso é que o Sol foi extremamente referenciado, uma deferência com o Sol, naquelas civilizações antigas. Sim. Não é porque ele conduz a mudança de estações. Não é isso. Muito conhecimento já tinha se perdido. Mas eles continuavam a replicar os ritos, porque o Sol é a consciência regente do sistema solar. Por isso que se adorava Ra, o Sol. E esse culto ao Sol, ele tem no Oriente, no Ocidente, no Egito, humanidades totalmente desconectadas com o mesmo culto. Ou seja, elas têm uma mesma origem. Uma mesma origem desse ritual.
E esse ritual foi trazido por Hermes Trismegisto. Por que é o Trismegisto? Porque ele tem as 3 grandes verdades. Eles têm as 3 grandes polaridades da sua representação divina, o neutro, o positivo e o negativo nele. Ele contém as 3 grandes verdades. Isso é um outro conhecimento oculto. Através dele, o positivo e o negativo são desdobrados. Não quer dizer negativo, negatividade. Sim. São polaridades da própria divindade. Polaridade. É isso. Por isso ele é o Trismegisto. Tem contido dentro de si as 3 grandes verdades. Por isso que na família espiritual você teve 3. Você e mais 2 Tudo pessoas. É tríplice. Tudo é tríplice. Por isso a minha família é neutra, a segunda família é positiva e a terceira que cabe a missão principal de trazer todo o conhecimento, como o Chico Xavier. Provavelmente ele é de uma terceira família de um mesmo raio. Cabe a uma terceira família trazer o conhecimento, o trabalho espiritual mais denso, mais importante. Essas definições de raio, família, isso a gente vai aprender, vai esmiuçar no curso, né? Isso. O curso eu toco mais sobre esse assunto, porque é importante dirimir essa dúvida desse conhecimento. E hoje, então, eu estou passando... quando a gente fala hoje, né? Hoje, eu adoro as aulas do Adhemar. Para quem não... Eu sempre falo, né? Eu sempre falo aos nossos amigos que participam, que também são palestrantes, que eu adoro as aulas do Adhemar porque eu entendo absolutamente tudo. É fácil a linguagem. E eu já falei isso para o Adhemar hoje e outras vezes. E sempre falo isso para as pessoas. Então, quando eu me proponho a trazer aqui no nosso canal, que é um canal que, felizmente, as pessoas estão abraçando, estão dispostas, elas estão sedentas por caminho, elas estão abertas, esse sinal de que elas estão abertas para receber. Então, quando eu trago porque para mim é um presente saber tudo isso, né? Poder ter acesso a esse tipo de conhecimento que eu não tive antes. Ter essa experiência. Então, quando a gente fala isso hoje, Adhemar, eu imagino que tenha um motivo para você hoje, no ano de 2020, isso ser para você mais do que uma missão, porque a gente está num momento realmente de divisão de caminhos, ou você vai para um lado ou você vai para o outro, de posicionamento. Nós estamos nos posicionando. Certo? E isso eu tenho percebido em muitas pessoas. Elas até nem percebem que elas estão fazendo isso. Deixando trabalhos que elas não gostam, buscando outras situações que elas realmente sempre quiseram ou sempre teve meio nebuloso. Por que você acha que hoje esse conhecimento é possível da gente trazer porque hoje, por exemplo, a gente montou o curso, você montou ontem o grupo, né? A ideia era fazer o curso com 10, 15 pessoas. No primeiro curso, você conseguiu formar uma turma de 30. Ela está com 32, 33, e estaria mais gente, né? Que eu quero fazer uma prova de conceito. Sim, isso é só o primeiro, é o primeiro. Certamente a demanda as pessoas vão começar ainda mais à medida que a disseminação vai aumentar, as pessoas vão se falando. Mas o que é para você o ano de 2020 entrar nesse momento de pandemia, um ano de revolução, com muitas coisas que estão para vir de mudanças, em todos os aspectos políticos, financeiros, sociais, climáticos. O que é para você esse conhecimento, sabe? Como é que você consegue enxergar, como a gente vai chamar essa palestra, né? essa conversa? Para mim, tudo que você faz é palestra. Essa sabedoria espiritual nos tempos atuais. Ô, Ana, olha, foi legal você ter puxado esse assunto, que eu tenho uma paixão tão grande pelo conhecimento oculto, e eu digo para você o seguinte, esses livros, e aí eu vou entrar no momento atual, esses assuntos que a gente trata, por exemplo, o Logos Solar, o planeta Terra, raças raízes, extraterrestres,
famílias espirituais, entidades espirituais, princípios humanos, da forma como o mestre trouxe, era só de conhecimento das escolas de mistério. Sim. Isso não era passado. A escola pitagórica, o mistério de Osíris, eles tinham esse conhecimento, os essênios, eles conheciam isso. Eles conheciam isso, mas ficava restrito. Então vamos agora voltar a 20 de janeiro de 2003. Chegou a hora de desenterrar a sabedoria. Então vamos mostrar um momento. Tudo o que as pessoas estão vivendo é para tirar debaixo do tapete. O momento atual é esse. Reparem como as coisas, ao longo da nossa vida, se nós olharmos a vida dos nossos avós, dos nossos pais, elas eram assim. As pessoas tinham uma posição assim um pouco cinza. Não eram nem boas, nem de um lado, nem do outro. Era uma posição meio sim, e a sociedade caminhava. Isso. Agora, com a energia que está chegando, as coisas estão ficando muito claras em todos os aspectos. Nos aspectos políticos, religiosos, econômicos. As coisas estão vindo à tona de uma maneira, olha, isso não é bom, ou isso é bom. As coisas estão saindo do tapete, porque a vibração, a energia que está fluindo é desse aspecto. E eu digo para as pessoas, como o Divino Mestre Jesus dizia, orai e vigiai, porque dentro de cada um de nós, o que é negatividade vai ficar mais acentuado. Então, por exemplo, se a pessoa ela é maledicente, ela corre o risco de se tornar, naquele momento, mais maledicente. Se ela é avarenta, ela vai ficar mais avarenta. Se ela tem medos, mais medos. Sim. Se ela tem um aspecto da luxúria, mais luxuriante vai ficar a situação. Por isso é necessário orar e vigiar. Não tem nada de errado nisso. Na verdade, não existe nada errado. Nada errado. Isso eu quero desmistificar também. Tudo está dentro de um processo natural evolutivo. Não tem nada errado. Isso está sendo apresentado de cada um de nós para que nós nos modifiquemos. Tenhamos a oportunidade de nos corrigirmos. Se a coisa fica meio cinza, qual é como a psicologia diz, a racionalização? Não, eu não sou tão assim, não. É o fulano que fez isso para mim. Isso. Eu não sou assim. Ela se desculpa. Sim. Então a coisa precisa vir à tona, e digo, de cada um de nós, para que nós possamos nos aprimorarmos, nos corrigirmos, sem levarmos para o aspecto da culpa, e sim da responsabilidade do que cada um faz. Vamos esquecer culpa? Vamos tirar da mente culpa? A culpa ela traz uma baixa vibração, conduz muitos a processos depressivos, sim, processos ruins de desequilíbrio. A responsabilidade é uma coisa muito diferente. Olha, eu briguei com a minha filha, eu briguei com o meu marido, eu briguei com a minha mãe, eu errei no meu trabalho, eu cometi um deslize financeiro, não vou cometer mais esse deslize. Bola para frente, avante, como o Mestre Acron dizia. Na época da terceira família, que ele comparecia em muito mais frequências, em vezes, ele dizia, o pessoal dizia, não, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Ele olhava e falava assim, avante. Avante. Corrija. Como diz o Divino Jesus, vede e passe. Avante. Não fica voltando a questões passadas. Sim. Entra na questão passada para resolver e toca para frente. Não se culpe de nada. Será, Adhemar, que seria errado, enganado da minha parte de afirmar, até pensar isso para mim, agora você está falando tudo isso, eu estou pensando assim, será que então, quando Jesus, Jesus, né, como você está chamando, veio há 2020 anos atrás, será que foi naquela ocasião que ele deixou os conhecimentos que nós hoje
hoje, 2020, teríamos a capacidade, e mesmo assim ainda limitada, porque a gente está tendo que se desamarrar de uma matriz, ele apresentou lá, em 2000 anos, os conhecimentos para a era de hoje, o momento de hoje, dessa transição? Em parte é isso. Exatamente isso. Ele apresentou naquele momento, porque, inclusive, há várias passagens da Bíblia que dizem, Rabi, Rabi, então vós vieste para negar a lei. Aí ele falou assim, não, eu vim reforçar a lei. Sim. Eu vim reforçar a lei. Porque a humanidade ela caminha na sua evolução. Então, naquele momento, a lei mosaica, que você tem o Pentateuco lá do Moisés, o Velho Testamento, a sociedade era tão atrasada que as leis que precisavam reger aquela sociedade para criar um ordenamento eram aquelas, do olho por olho, dente por dente, era aquilo para manter a sociedade dentro de um certo padrão. Uhum. Quando ela atingiu uma determinada etapa, e olha que quando ela atinge uma etapa, você tem sempre avançados, medianos e atrasados. E os avançados são poucos. Uhum. Vem um novo avatar, no caso, o Jesus, ou Jesus, como eu gosto de mencionar, e aí ele já viu que havia a possibilidade de passar um novo conhecimento, uma nova percepção da vida. E aí, sim, alguns já começaram a entender. É claro que o conhecimento que os apóstolos tinham era o conhecimento boca a boca. O conhecimento que foi passado ao público era em forma de parábolas. Sim. Então, agora, chegou um momento onde a Cron traz um novo conhecimento, a mudança planetária, a mudança de era, onde a mente humana atinge o conhecimento da física quântica, da metafísica, ela precisa começar a entender planos dimensionais, frequências vibratórias. Aí você abre mais um campo para aquelas, principalmente para aquelas mentes preparadas, elas começarem a se posicionar dentro desse processo evolutivo. Esse conhecimento, quem dera que fossem para todos. Não que seja restrito a algum grupo. Não. Mas cada pai e mãe espiritual acaba conduzindo os seus filhos nas suas buscas, e para isso vieram os Papiros Sagrados de Hermes e mais os outros livros, para aqueles que já estão querendo buscar, comecem a se integrar. E não pense que o que está acontecendo no mundo está errado. Não. Está acontecendo como deve acontecer. Sim. Por mais estranho e confuso que nos pareça. A Lemúria se destruiu. Sim. A Atlântida se destruiu. Então tem uma frase de um dos filhos do mestre, o Ramiz, que ele dizia, quando tudo se destruir, não se preocupe, é apenas um recomeço. Ai, que bonito, né? Na frase completa, nessas explosões de vida, quando tudo se destruir, é apenas um recomeço. Amém. Então, tudo está dentro de uma perspectiva já elaborada. Por quê? O plano espiritual, o aspecto espiritual do planeta Terra já está pronto. Sim. Ele já está pronto. O que eu poderia dizer do aspecto espiritual? Seria os nossos princípios internos. Sim. Porque o ser humano e a Terra funcionam exatamente igual. Funcionam exatamente igual. Por isso que já dizia uma grande frase, homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja, o ser humano age, ele é exatamente como o universo. Exatamente igual. É uma cópia do universo. Conhecendo o homem, nós conhecemos o universo. Por isso que esses grandes já diziam isso. E esse conhecimento, só de falar isso, só de não se colocar ninguém acima de ninguém,
alguém como um santo, alguém como um milagre. Isso é trazer para o mesmo patamar, para o mesmo degrau. Isso é o que as pessoas sempre deveriam ter sido, né? Levadas, conduzidas. Porque aí você não cria poder, você não cria o escravizado e quem escraviza. Porque mesmo o escravizado, essa pessoa que precisa dessa referência superior, isso o que eu quero dizer assim, é que muitas vezes a própria pessoa ela precisa desse sistema funcionando. E esse sistema está quebrando. Você está entendendo? Está acompanhando o que eu estou dizendo? Está quebrando. Não está mais havendo eu sou isso, você é menos do que isso. Como você hoje colocou. Não, eu não sei mais do que você, Ana. E isso, né? Eu não sei mais. A gente sabe, a gente está aqui para trocar. Você colocou isso logo que a gente conversou de manhã. E aí eu falei assim, tá vendo? Isso é o que chamam de humildade, mas na verdade não é humildade. É uma questão de que somos iguais, fazemos parte, somos necessários. Ninguém é especial, ninguém é especial mais do que o outro, né? Não tem cota, ninguém precisa de cota. Dar força, dar poder a alguém não é por colocar ele acima, é para tratá-lo de igual. Concorda, Ademar? E isso foi o que a vida inteira leu nas histórias que não foi feito. Né? Esse conhecimento todo que você está dizendo, muitas pessoas que já caminharam pela nossa terra tiveram e utilizaram esses conhecimentos da maneira invertida. Bom, eu sei sobre planos dimensionais, eu sei sobre coisas que são ditas ocultas, porque a gente está exatamente acabando com tudo que é oculto. Seja um túnel onde praticam crimes, sejam conhecimentos que vão impulsionar aquele ser humano a ser alguém mais integrado. Né? Eu acho que não é maior, mas integrado a ele mesmo. Pensa bem, pensa se não é isso. Ana, foi ótimo, mais uma vez. Eu agradeço o que você assim. colocou. O que é a humildade? Uhum. A humildade, ela é tida como uma qualidade. A pessoa, a pessoa humilde. Na verdade, é apenas o reconhecimento de como tudo é uma mesma coisa. Sim. É só um reconhecimento da realidade. Exatamente. Isso eu recebi agora, o reconhecimento da realidade. As pessoas, principalmente nas religiões, ainda colocam a humildade como fosse uma qualidade. Sim. Mas, na verdade, é um reconhecimento natural de que é tudo igual. Isso. Eu vou aproveitar a deixa que a Ana falou. Vamos dar um exemplo bem prático. Conhecer a ti mesmo. Homem, conheça a ti mesmo. Sim. Quando nós temos um filho, eu sei, na minha mente concreta, muito mais coisas do que ele. Por acaso eu sou mais do que ele? Não. Ou, na verdade, eu sou igual a ele. E são os tempos diferentes. Exatamente. O tempo, eu nasci antes. Então, eu estudei, fiz faculdade, eu fiz academia militar. É só essa a diferença. Sim, só essa. Então, como é que eu vou me colocar, ou qualquer outro, que seja mais do que alguém, se, na verdade, todos pertencem a uma mesma energia criadora, em diferentes etapas. Por isso que aqueles grandes, eles naturalmente exerciam o que nós chamamos hoje como qualidade, a humildade. Aquilo era um processo natural deles, porque ele reconhecia no outro a mesma coisa que ele. Ele não enxerga. Então, ele não tem, como é que, se eu reconheço na Ana a mesma coisa que eu, como é que eu vou me colocar acima da Ana? Eu já reconheci, já introspectei isso. Então, não há superior e inferior. Há uma mesma coisa, um reconhecimento mútuo. Por isso que nós ainda, dentro do que podemos chamar assim, a ignorância da compreensão, foi assim, olha, ele tem aquela qualidade, olha como São Francisco era humilde. Aquilo não era uma coisa forçada, uma coisa criada para demonstrar.
é um reconhecimento natural de que todos são irmãos. Sim. Então, ele tem que ser humilde. Ele reconhece no outro o que ele é. Então, naturalmente, ele não vai se colocar acima daquele indivíduo. Agora, isso não impede que dentro do nosso plano material existem hierarquias, porque vieram mais atrás, que elas conduzem processo. Se você é um chefe, você tem que comandar ou dirigir determinado grupo, não porque você é mais do que aquele, é porque você conhece mais em tese, seria assim, aquela função, do que aquele outro. Por isso que você foi otorgado a você um conhecimento que você já trabalhou mais tempo e você vai dirigir um grupo de pessoas. Então, o que eu poderia dizer, aproveitando muito bem o gancho que a Ana me deu, como eu visualizo a humanidade do futuro. Eu já falei isso em grupos restritos. Quem vai assumir a função de dirigente serão aqueles que terão mais condição consciencial. Não porque era uma consciência que ele chegou e impôs. Eu vou mandar vocês. O grupo vai reconhecer que aquela elevação da consciência daquele indivíduo outorga a ele a condição de dirigir aquele grupo. Lembra naquele filme do Chico Xavier? Aquele dirigente do Nosso Lar, o Chico Xavier, do que ele fez o livro Nosso Lar. Aquele dirigente daquela colônia, lembra como ele se comportava? Como se aquilo fosse uma missão que ele deveria conduzir aquele grupo por ele ter tido mais experiências para conduzir aquele grupo. Ele não se colocava nunca numa posição de uma liderança concreta. Aí eu mando, você obedece. Eu não colocava dessa forma. Não. Agora, existe aquela coisa, quem não entende, atende. Como dizia o mestre de Eve. Porque aí chega um ponto que prejudica o próprio campo, o grupo, e aí vai ter que atender. Uma das curiosidades que eu perguntei é como funcionava, na época que eu ia a alguns centros, como funcionava a espiritualidade. E me foi dito assim, esse manda nesse, que manda nesse e executa. E eu perguntei, mas tem como você não executar? Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Você vai executar. E cada vez que nós evoluirmos mais, o nosso campo do livre-arbítrio ele vai se fechando, porque você vai naturalmente entendendo qual é o caminho que você tem que seguir. Pois é. Desculpa, Ademar, mas... É uma compreensão natural sua. Perfeito. É perfeito com o que eu vou falar, porque semana passada eu escutei uma frase que é exatamente isso. A liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você fazer o que você precisa fazer. E eu imediatamente, quando eu li essa frase, eu lembrei de você falando assim, mas o Ana, uma vez numa palestra, o Ana, não existe isso de a sua individualidade ser o principal ou necessário. Porque o que acontece? A gente está integrando, a gente está se fazendo... não existe mais separação, né, Ademar? A gente não existe. O todo. Né? É o todo. É o Exato. todo. Agora, aí o que acontece? É maior do que eu, é maior do que você fazermos o que a gente está fazendo hoje. Sim. Não há questionamento, né? Eu não questiono mais. É uma questão quase que de respirar. Você falar o que você tem dentro de você para disseminar não só um conhecimento, mas um caminho para a evolução dos seus semelhantes. E ao mesmo tempo que a gente fala assim, porque ele sabe mais, ele está num cargo a mais e tudo, ou ele recebe a mais por isso, sim, mas ele tem mais responsabilidade. Porque Claro. quem está conduzindo tudo isso
não é conduzindo por ego, ele está conduzindo por compromisso. É isso que tem que as pessoas dentro de organizações, empresas, na sociedade, de forma política, é isso que elas têm que entender. Que essa forma que parece utópica e não é utópica, ela simplesmente é assim. A gente, um rei serve, um político presta serviço, um dono de uma empresa se propõe a produzir para atender aquele consumidor. Então, é assim, em resumo, a serviço nós estamos, né? E a responsabilidade vem por aí. É o serviço. E esse é o conhecimento das grandes consciências. Porque, inclusive, tem várias passagens do mestre que ele fala o seguinte: quando é chegado um determinado momento, essas grandes consciências se dignam a sair dos seus egocentrismos e encarnar como ser humano para dar um conhecimento e uma sabedoria para a humanidade da Terra. Nessa queda de planos, quando tudo é escuridão, porque para elas também é uma escuridão. Sim. Que elas saem da luz, mas elas vêm com aquele compromisso de servir àquele que está precisando mais. Como nós, de modo geral, servimos aos nossos filhos, aos nossos funcionários. Servimos. Damos a educação, pagamos a escola. É um serviço. Só que nós não percebemos dessa forma. Não. Achamos que, eu estou aqui para eu ser reverenciado. Eu vou ser tal função para eu ser endeusado. Uhum. Conforme vai evoluindo, ele vai vendo aqui, eu tenho que dar o meu melhor. Uhum. Porque eu recebi essa incumbência, eu tenho que dar o melhor de mim. A Ana falou dessa interligação, e eu vou dar um exemplo que é muito prático quando eu falo de famílias espirituais, grandes consciências sintéticas. E eu vou dizer uma passagem minha. Vamos pegar o corpo humano. Uhum. A ciência já sabe que cada célula é uma pequena consciência. Então, quando vamos pegar o estômago. O estômago é formado por milhares de células. Uhum. Então, várias pequenas células formam o estômago, que é uma consciência maior. O estômago, com outros órgãos do sistema digestivo, formam, como, por exemplo, o intestino, formam o que nós entendemos como sistema digestivo. O sistema digestivo com os outros sistemas, o sistema ósseo, o sistema neural, formam o corpo humano. Sim. O universo é exatamente assim. Então, para que um programa planetário solar se forme, nós vamos fazer o seguinte: nós que somos os segundos dos minutos, temos que fazer a nossa parte. Ai, que bonito. Segundos dos segundos do minuto. Os minutos fechando, fecha a hora fecha o dia fecha o ano fecha a década você fecha o século, e assim vai. Então, eu não quero antecipar um conhecimento oculto, que é inédito, da forma, vou dizer, essas grandes consciências, os grandes mestres, ditos mestres, são formados por parte nossa. Nossa. Ai, que lindo. Quando eu entrar em família espiritual, raças raízes, consciências planetárias, aí vocês vão entender um pouquinho de como esse processo se dá. E que nós estamos ligados a tudo. Tudo, como ela falou, estamos ligados. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Nunca. Ademar, eu acho que a gente tem aqui Isso aqui é uma aula, já é uma introdução a uma aula. Já é um bate-papo com pinceladas. Nossa! Eu vou falar uma condição que eu recebi uma ocasião, bem interessante e curiosa. Eu já estava nesse trabalho de divulgação dos livros e tal, e eu estava num shopping e veio uma mensagem.
E eu achei que era minha. Olha aquela felicidade. Eu falava, faça tal coisa. Sim. Aí eu fui e fiz. E a coisa deu certo. Naquela mesma noite, eu dormindo, eu ouvi a voz do mestre, do pai, mãe, porque nunca é pai e mãe, É pai e falando mãe. assim, Tá. vou repetir as palavras, vocês pensam que vocês criam as coisas que fazem. Ah, Elas são colocadas na mente de vocês para que vocês as façam. Aí eu me lembrei da minha felicidade em ter feito aquilo e ter dado êxito. olha. Ter tido erro. Aí eu achei sempre a nossa vaidade, né? Falei, eu consegui, eu fiz. Que legal. É um primeiro momento, né? É o Primeiro, primeiro momento. conseguir. Mas É. vamos nivelar mesmo. Sim, Dá tá. aquele orgulho interno, aquela vaidade. Sim. E eu recebi informação, não são vocês que colocam. São colocadas na mente de vocês, É. para que vocês façam. Por Dentro do isso, que a Ana falou, daquela ligação entre o eu superior e o eu inferior, mente subjetiva, mente concreta, pai e mãe espiritual, filho de uma família espiritual. É tudo uma mesma coisa. mesma coisa. Eu não estou entrando nessa explicação ainda. Claro, ainda. Ademar, olha, a gente tem 1 hora já aqui, quase, de Eu nem senti. gravação. Nem senti. Mas é isso, flui. Essa fluidez, essa gira que eu me proponho na minha vida e que eu, graças a Deus, a Ele, né, eu fui intuída a fazer esse caminho e eu só tenho encontrado pessoas que estão ressonando nesse mesmo caminhar, nessa mesma intenção também. E eu estou sendo, como eu sempre falo, assim, mais feliz. Aqui no canal eu sempre falo para as pessoas, me mandem, porque eu não sei a maior parte das coisas, né? Eu sei um pouco, porque eu vou atrás, eu sou naturalmente curiosa e eu não tenho medo. Eu não tenho. Isso talvez seja alguma coisa que eu precise ainda trabalhar. Eu não tenho medo. E eu pego e faço e sou muitas vezes assim, algumas vezes até intempestiva. Estou tentando me organizar melhor, mas eu estou vendo que está sendo muito positivo, sabe, Ademar? As pessoas estão se inspirando, estão se motivando, que é principal disso tudo, a também fazerem, a também ajudarem. Então, é um trabalho de todos. Isso aqui o canal não é da Ana, o canal é de todos. Por isso que eu sempre vou trazer, sempre o que for importante para mim, compartilhar com as pessoas, porque as coisas não são minhas. A gente tem que deixá-las passarem por nós. A gente é ponte, né, Ademar? Eu quero construir pontes nesse caminhar. Construir pontes. Construir pontes. Então, esse curso que começa segunda-feira, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. É o primeiro dia. Eu nem sei, Ademar, como é que você vai dar conta de tanta coisa que você Não, vai... eu vou fazer aos poucos, porque tem que fazer a coisa... O seu canal, já agradeço a oportunidade. O que eu pediria às pessoas Sim. é que não existe a culpa, existe apenas o aprendizado e a responsabilidade de cada um. Uhum. Cada um tem que se debruçar. Faça cada um a sua parte. Não, vamos sair daquele processo de mestre, guru. Sim. As organizações hoje, cada um somos nós. Sim. Cada um de nós. O que nós podemos fazer. Uma das coisas que o mestre dizia, aquela grande alegoria de Anubis, que eu já falei isso em umas lives, quando você bota na balança o coração e no outro prato da balança uma pena de Maat. Uhum. O que significa isso? Isso não é tão figurado assim. Uhum. Que o mestre disse, isso não é tão figurado. A alegoria, sim. Uhum. Mas agora eu vou explicar a alegoria para deixar de ser figurado. O coração representa todas as nossas atitudes ao longo da vida. E a pena representa apenas 2 coisas, como o mestre falou, amor e tolerância. Então ele dizia, se não tiverdes todo o amor,
tenha o máximo de tolerância possível. É. Quando o prato é equilibrado, você atingiu um ponto evolutivo importante. É quando você não será mais pesado, medido e contado. Então, o que nós temos que fazer? O que eu pediria às pessoas é que conversem dentro do conhecimento de cada um. Quando sentir uma reciprocidade em alguém, converse esses assuntos. Não importa, reparem, prestem bastante atenção naquilo que vem a você. Não necessariamente o que você procura. Porque muitas vezes o que vem a você é aquilo que está dentro da sua programação. Muitas vezes o que você procura é a sua mente concreta, através do seu livre-arbítrio, escolhendo coisas. E o que vem a você normalmente é aquilo que você tem que experimentar. Por isso que as entidades, e quanto mais evoluídas elas são, elas jamais dizem o que vai acontecer. Sim. Porque se eu falar assim, se eu recebesse uma informação, Ademar, olha, você vai passar um tempo, você vai receber uma missão de alguém que vai aparecer. O que iria acontecer? Eu já começaria uma busca. Sim. Eu já começaria a minha mente concreta a buscar. É aquilo? Foi fulano? Foi ciclano? Você ia começar a colocar as barreiras As barreiras e a da tua interferência. essência. Isso. Exatamente. E o que eles precisam... Do Ademar. O que eles precisam é da essência do Ademar. Não é do Ademar... E essa essência vai chegar no momento, aquilo vai ser apresentado a você. Aquilo vai ser apresentado. Se falar antes, a minha mente já começa a ficar antenada e eu já começo a buscar. Não, então eu tenho que me filiar aqui no Espiritismo. Não, eu tenho que me filiar aqui na Teosofia. Eu começo a interferir, porque aqui é que vão me dar uma missão. Uhum. Corre-se o risco de uma interferência. Sim. Então tem que deixar a coisa fluir. Sim. Não se preocupar. Não estou dizendo que cada um de nós, em algum momento, tem algumas preocupações do dia a dia. Claro, mas claro. isso interfira de modo muito extremado no nosso dia a dia. Deixar a coisa fluir. Deixar a coisa fluir. Não se prendam mais a organizações. Uhum. Façam o trabalho de cada um. Uhum. Agora é a hora de cada um fazer o seu trabalho. A energia já está nesse sentido. Sim. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir, que é difícil para todos nós, para o nosso lado humano, quando observarem alguma coisa com uma negatividade muito grande, nós muitas vezes desenvolvemos raivas a políticos ou a chefes e tudo. O que acontece? Se alguém já está na tônica da negatividade e você vibra mais negatividade, você reforça aquele aspecto daquele indivíduo. Por isso agora vocês vão entender por que se dizia ore por ele. Sim. Ore o positivo por ele. Porque através dessa positividade você vai combater aquela negatividade. Vai começar a amenizar aquela negatividade daquela pessoa ou daquele dirigente que muitas vezes nós achamos. E vai começar a agir na ordem do universo, que é economizando energia. Exato. Com economicidade, com consciência e sempre no sentido do aprimoramento, do todo. Sempre aprimoramento. Sem culpa, sem sofrimento, depressão. Muita gente hoje está vivendo problemas mentais. Sim. Depressão, um deles forte, de suicídios, Sim. aquilo ali. Isso entre outras coisas, o mental superior, o mental do indivíduo está sendo trabalhado. Isso, em alguns momentos, pode gerar alguns desequilíbrios. Não estou dizendo que todo o processo de sofrimento mental é em função desse desequilíbrio. Mas temos que manter o máximo possível esse equilíbrio. Sim. Para manter cada vez mais nosso caminhar evolutivo. Por e suplantarmos
as vicissitudes. E estar presente, né, Ademar? Não lá, nem lá atrás, nem lá na frente. Aqui. Aqui, o aqui agora. Aqui. Ana, você tá me pegando só coisas boas, hein? Só falando. Oh, meu Deus. Mas a Então, gente. agora. O nosso raciocínio vai assim, Ademar. É o que eu falo. Está me ajudando coisas. Olha, não existe o maior ou menor. Não é porque a pessoa ela é milionária, ou ela é paupérrima, ou ela é um grande político, ou ela é apenas um servidor, um servente. Não existe isso para a espiritualidade. Não. A espiritualidade ela quer a experiência. Ela quer aquela experiência que ela tem que aprimorar. Então, a visão do campo espiritual não importa o que você foi na Terra. Isso não tem valor nenhum. O que importa é o que você assimilou daquela programação, daquela encarnação. É isso que vai importar para ela, é o programa que ela elabora. Não tem valor. Por isso, às vezes, você vê num livro espírita, e trata muito isso, ou no filme, que ele chega lá, não, porque eu sou fulano, não, isso aqui não significa nada. Mas nem não significa mesmo, absolutamente nada. O que Mas importa... nem aqui deveria significar. Aqui não significa nada. Você só está... É o que eu falei. Quem está num cargo acima tem mais responsabilidade ainda diante do que vai abaixo. É isso. É isso. Não tem valor. E responsabilidade eu entendo como serviço. É um serviço. A gente está aqui para servir a quem criou tudo isso, ao pai e mãe criadores disso, todos, que está presente em todos. Então, servir. É servir. Servir não é ser subserviente. Não. É se colocar à disposição, né? E isso, eu digo assim sempre, caridade é generosidade a si mesmo, né? É um favor que a gente faz a gente mesmo. Que as pessoas ainda precisam da palavra caridade, mas assim, o servir é generosidade a si mesmo. É o presente que a gente se dá. Porque eu ganho também quando eu dou, né? Porque eu abro espaço para outras coisas. Demara, a gente não vai parar de falar aqui. Não, vamos alongar. O Divino Mestre Jesus, porque a Kron esteve junto com Jesus naquela ocasião, e tem algumas passagens muito interessantes. Ele dizia que o mestre não ia andando pela rua ajudando A e B e C, não. Ele ajudava principalmente a quem ia a ele. A quem ia a ele. E ele perguntava, pai, e a dívida? Será que cabe no processo evolutivo daquele indivíduo ser curado de determinada doença ou de determinada mazela? Ele fazia ao eu superior dele essa indagação. E a dívida, pai? E o processo? Então, ele fazia isso. Quer dizer, olha como ele tinha humildade de saber se ele estava interferindo na programação maior que ele. Agora, Ademar, você falou que... Quer que eu fale da Santa Ceia? Você quer que eu fale o que representa? Queremos. A ceia tem um sentido oculto enorme. Aquela representação da ceia é uma homenagem aos pais espirituais dos apóstolos. Isso é a ceia. O processo do lava-pés, olha o que eu vou dizer, que Jesus fazia o lava-pés, representava uma homenagem ao Exu e a Pombagira, de cada um daqueles apóstolos. E agora isso é a minha interpretação. As outras duas, o próprio mestre disse, o beijo provavelmente é o plano astral. E vamos esquecer, maturar, o dia que vocês ouvirem sobre entidades, não é da forma que a Umbanda trabalha. Não que o trabalho sério da Umbanda é de um extremo valor, mas a interpretação deles
do que são aquelas entidades é um pouco diferente. Mas como em tudo, né, Adhemar? Muitas Como em coisas da tudo. Igreja Católica também, a Igreja Católica Católica. tem muitas coisas boas e também causou coisas muito ruins. Então, por isso a gente tem que pesquisar. Eu sempre falo para as pessoas, caderninho para pesquisar. Hoje o meu está pouco porque com a Adhemar eu fico assim, assistindo, e no curso eu vou falar. Mas é caderninho para procurar anotar, porque entra pelas unhas, eu acredito que entra, fica mais fácil do nosso cérebro aprender, e investigar e principalmente sentir, né, Adhemar? Nesse todo que a gente vamos estudando, vamos caminhando, vamos descobrindo, a gente precisa nós termos o nosso discernimento, né? E ele vem por aqui. A sabedoria é uma só, tudo a energia é uma só, não tem como diferenciar. Não. E eu queria, eu não sei. Não, estão falando. fala, Adhemar, qualquer coisa depois eu divido em 2, não tem problema. Não. Então nós temos que ver, assim, vivam bem a vida que vocês têm, o que eu tenho. É essa que a sua programação precisa. Não pense que minha vida é menos do que a do outro, porque o outro é mais importante, porque o outro tem mais dinheiro. Porque para a espiritualidade, como eu falei anteriormente, não é esse o valor. Não. É o valor você viver da melhor maneira aquilo que lhe foi apresentado, dentro da sua programação. Aquilo que você tem que vivenciar. Então, viva bem, sem culpas, reformulando o que é necessário, entendendo o momento que é de abertura, essa energia, esse fluxo energético da mudança planetária que está em andamento, que as coisas estão vindo à tona, porque a doença só pode ser tratada quando ela se manifesta. Sim. Se ela está incubada na pessoa, ela não toma o remédio, porque ela também não identifica que está com a doença. Exato. Então, muito agora, as suas doenças, as suas mazelas, elas estão vindo à tona. As pessoas observarem, e como a Ana falou, as coisas estão ficando divididas. Estão ficando, não uma divisão forçada, quase que natural, e as claras. As pessoas já estão se posicionando. Não, isso aqui está ficando às claras. O que não acontecia há tempos atrás, que ficava aquela situação mais cinza. Meio uma coisa muito clara. Maço, meio cinza. Agora está dentro do programa. O programa está em andamento. Não se assustem com nada, não que eu saiba o que irá acontecer, não estou vendo nenhum programa, não se assustem com nada, porque há um comando, há um planejamento que vai acompanhar. O mestre dizia, não choreis os mortos, choreis a miséria do homem. Não choreis quem já partiu, porque quem já partiu já cumpriu a missão. Sim. Mas nós não cumprimos a nossa. Quem morreu, cumpriu. Isso. Ele veio, cumpriu. O que ele tinha que fazer, mal ou bem, ele fez. Foi feito. Eu, a Ana e todo mundo que vai assistir ou que está assistindo, nós não cumprimos a nossa ainda. Estamos em andamento, processo em andamento. E esperamos caminhar da melhor maneira, né? Sim. A gente espera, todos nós, termos as decisões mais acertadas. Amém. E vamos fazer, por isso que a gente está aqui. Fala. Exato. Eu queria deixar o site. Vou colocar na descrição. filosofiahermética.com.br. Tem o símbolo do olho de Horus e tem também o nosso Facebook, que é o nome Filosofia Hermética, tem também o símbolo do olho de Horus. E se você botar no Google @Filosofia Hermética 2017, ele entra no nosso Facebook. Tem muita informação ali importante. Sim. Que está ganhando corpo, está se expandindo. É um assunto complexo. Eu tento mastigar da melhor maneira que eu posso, porque tudo isso, na época que eu estava estudando, não me chegou dessa forma que eu tento falar.
Eu tento falar de uma maneira bem clara. Eu ainda caminhei um pouco daquilo. Estuda, aí eu te dou um pouco, você vem um pouco. Agora, como a gente está ligado ao raio, a gente já tinha muita coisa dentro de nós. Agora a minha mente concreta está trazendo à tona e cumprindo mais essa etapa. Acreditem em vocês. E olha, se a Ana quiser acabar agora, mas eu faço um apelo, assim, conversem com os jovens. Você sempre fala. Os jovens são a transformação. Sim. Jovens são a transformação. Eu falo muito com gente de 30, 40, 50 anos, porque acaba o público que já está se voltando mais para essa busca. Para essa busca. Mas eu era jovem e tinha alguma busca. Não tinha despertado o conhecimento que tinha. Mas conversem sobre coisas assim, física quântica, planos dimensionais, que são os planos espirituais. Sim. Não existe céu. Existem planos dimensionais a qual nós vamos, quando morremos, em sintonia com o plano vibracional a qual nós pertencemos. Uhum. Por isso que nós dizemos que, para quem teve uma vida boa, ela vai para um plano bom. Por que ela se sente muito bem ali? Porque por um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, as pessoas estão no mesmo nível vibracional. Aqui na Terra, não. Você tem as pessoas fazendo as maiores barbaridades e tem aquelas pessoas designadas, os grandes mestres, aqui presentes. Então, você tem tudo ocorrendo simultaneamente. Mas é para ser assim? Não é para ser diferente disso. Sim. E lá no plano espiritual, a gente estuda, mas o exame de avaliação para falar a prova da atualidade, ou na minha época que era o vestibular, ou a atualidade, o Enem, é encarnado. Lá você não vai passar. Lá você aprende. Sim. Quando você atinge um aprendizado, você encarna novamente e vai colocar em prática o que se espera que você aprendeu lá. O exame é aqui. Sim. Então, a nossa vida encarnada, ela é extremamente importante, porque é onde somos avaliados. Isso. O vestibular, o Enem, tudo é aqui. E é uma oportunidade de estarmos aqui para desenvolvermos isso tudo, aprendermos ainda mais, não sairmos melhores, porque já somos perfeitos. Se somos dele, né? Já somos. Exato, temos energia, só precisamos voltar consciente a ele. Mas precisamos voltar mais virtuosos, com mais consciência. A energia é de Deus, nossa, vem inconsciente e retorna consciente. Repare que é mesmo. É tanta coisa para falar. As primeiras raças raízes, quando eu falo raças, não tem nada a ver com cor de pele. Não, tá. Essa é etapa evolutiva. Etapa evolutiva. Então, a primeira raça foi desenvolvido o tato, a segunda, o som, a terceira, a visão, na quarta, o paladar e o olfato, eles são conjugados, e agora, quando nós já passamos mais da metade, essas, de uma maneira, foram desenvolvidos princípios externos, ou seja, externo, visão, tato, audição, coisas externas. Quando retornamos, vamos retornar para as potencialidades internas. Intuição, sentimento e razão pura. A quinta, a sexta e a sétima raças. A quinta raça que agora se finaliza, que chama-se ariana, por isso que eu falei, para não esquecer a cor de pele, para não haver mistura com muita bobagem que fosse falado da indo-ariana, e foi praticado muitos absurdos. Sim. Etapa, processo evolutivo. Aí você tem na sexta raça, a raça americana, e na sétima raça, a raça africana, ou seja, o ciclo, o fluxo energético vai mudando, agora está se vindo para as Américas, saindo da parte da Europa, que eu ali vindo para as Américas,
E depois para o continente africano como raça. E aí, a oitava, o fecho é a raça áurea, Olha que como... vai fechar a metade da raça Atlantis, que não está feita. Só foi feita uma metade. A outra metade é a finalização do programa do planeta Terra. Mas isso é muita informação para a gente vai aprendendo. Tratar agora. E vão ser despertados esses princípios internos, ou seja, voltarmos ao espírito. Sim. Saímos da matéria e retornarmos ao espírito. Ao final da quinta raça, agora, a raça vai ser desenvolvida a intuição para aqueles mais avançados. Eu, no curso, em outras possibilidades, vou falar que era. Quem eram aquelas vozes e aquelas pessoas ou entidades que falavam com Tesla, olha, a inspiração de Einstein, Newton, sim, de onde vinha essa inspiração? Sim. Quem são esses seres que estão ligados a Einstein, Newton, Tesla, estão ligados intimamente? Qual a origem disso? Mas aí a gente entraria em muito mais informações e a gente ia conversar aqui até 5 horas da manhã. Não ia parar, né, Ademar? Isso daí é a verdade da vida. Olha, muito obrigada, Ademar. É sempre uma aula conversar com você, mesmo que seja 10 minutos no meio do supermercado, como eu já fiz, a gente falando no telefone. Eu só tenho a agradecer a sua sabedoria. Na verdade, eu só tenho a agradecer, como eu sempre falo, a essas pessoas que estão no meu caminho. Agradecer de estar no mesmo tempo aqui presentes com vocês, porque vocês têm me ajudado muito a ser mais eu, a ser mais feliz, a ser mais consciente de que é o caminho que eu quero caminhar. Muito obrigada, Ademar. E pediria só aos ouvintes, mais uma vez, que não leiam o livro, estudem. Sim. A salvação é de vocês. Sim. Não precisa acreditar em nada do que eu falo. Uhum. O principal é cada um voltar para si próprio e buscar o caminho. Não se prendam a gurus, mestres, não é mais essa a época. Não. Tudo que precisou ser dado para nosso momento foi dado. Sim, ao longo desses séculos. Agora é cada um fazer o seu trabalho. Agir. E não achar que as coisas serão dadas. As coisas são conquistadas por cada um. O universo, tudo é conquistado. Como eu dizia no mestre, ao homem conforme suas obras. Nós temos que conquistar a condição evolutiva que nós almejamos. Amém. Ela não será dada por ninguém. Sim. Nós iremos conquistar essa condição. E para finalizar com uma coisa muito nobre, a verdadeira Eucaristia, como a igreja, talvez não só os grandes iniciados da igreja perceberam isso, é a união da minha mente concreta com o meu eu superior. É como o Divino Mestre Jesus falava, eu e o Pai somos um só. Essa que é a verdadeira Eucaristia. Então, eu gostaria de dizer, como finalização, adorei, Ana, as suas colocações, me ajudou muito demais. Nossa, aí eu não ter saído e entrado em transmissão da própria sabedoria, e sim voltar ao tema do momento atual, das dificuldades para todos nós. Sim. O momento é impactante, mas está tudo dentro do programa, nós vamos sair disso, já estão numa fase que vai nos levar a um porto seguro e uma situação melhor. Mais uma vez, agradeço. Amém. Agradeço ao mestre Acron